Olá, boa noite pessoal. Então vamos dar início, né, a- ao capítulo 3, onde nós vamos falar sobre resistência, tensão, corrente, potência, enfim. Vamos falar sobre a lei de Ohm, tá? Fazer uma aplicação. Então a primeira definição que eu coloco aqui para vocês é a definição de resistência elétrica, tá? O que é uma resistência elétrica? E a gente define assim: resistência elétrica é a oposição oferecida aos deslocamentos dos elétrons no fio condutor, tá? Então todo aquele elemento, aquele acessório, né, seja aparelho doméstico, qualquer tipo de aparelho vai oferecer uma resistência elétrica, né, aos movimentos dos elétrons, seja uma lâmpada, um ferro elétrico, um chuveiro elétrico, um televisor, um condicionador de ar. Todos esses elementos são considerados aqui para efeitos de estudo como resistência elétrica, tá? Um consumidor de energia, tudo bem? E aí eu coloco aqui um esqueminha, né? Um esquema onde eu tenho uma diferença de potencial, U aqui, olha, U é a nossa diferença de potencial, né? Que vai causar, né, nesse condutor uma determinada corrente atravessando aqui, ó, um determinado resistor, ou seja, um determinado elemento aqui, ó. Esse resistor aqui pode ser qualquer coisa, uma lâmpada, enfim, um ferro elétrico, qualquer aparelho doméstico de sua casa, tudo bem? Ele representa qualquer aparelho doméstico de sua casa, tudo bem? Então aqui, olha, né, nós temos que, pela lei de Ohm, nós vamos relacionar essas três grandezas, né, a tensão, a corrente e a resistência. Então a lei de Ohm nos diz que a tensão é exatamente o produto da resistência vezes a corrente, tá? Então a tensão, né, é dado pelo produto da resistência vezes a corrente. E essa equação aqui, ó, é chamada de lei de Ohm, né? Lei de Ohm-Pouillet, tudo bem? Então note, esse esqueminha aqui, ó, é um dos mais simples que tem, né? Composto por uma resistência, né? Uma corrente, uma tensão, na verdade é por uma tensão, né? A tensão é que vai impulsionar, no caso aqui, olha, os elétrons, tá? A se deslocar e a vencer essa determinada resistência aqui. Então perceba que eu coloco aqui a unidade de tensão como sendo o volts, né? Na verdade a unidade de tensão é o volts. A grandeza resistência tem como unidade de tensão o ohm, né? Representado por essa letra grega aqui, olha, chamado de ômega, tudo bem? E a corrente, né? A grandeza corrente, que é representada por I, tem como unidade o ampere, né? Representado por esse azinho aqui. Tudo bem, pessoal? Então perceba que o nosso sistema é composto por três grandezas fundamentais, né? Que é a tensão, a corrente e a resistência, tá? Essa diferença de tensão vai impulsionar os elétrons a se movimentarem e vencer essa resistência elétrica aqui, ó, indo de um ponto A até um ponto B, ou seja, de uma extremidade à outra do condutor. Tudo bem? Aqui eu coloco um primeiro exemplo, né, bem básico e fundamental. Diz assim, ó, nosso primeiro exemplo diz assim: um condutor apresenta uma resistência elétrica de 10 ohms, sendo aplicado uma diferença de potencial de 15 volts. Tudo bem? E aí eu pergunto: calcule a intensidade da corrente elétrica no condutor, ou seja, qual a corrente que está fluindo no condutor quando nós aplicamos uma diferença de potencial de 15 ohms, 15 volts, né, atravessando uma resistência de 15, de 10 ohms. Tudo bem? E aí eu coloco o esqueminha aqui, ó, tudo bem? Note, tensão igual a 15 volts, resistência 10 ohms. Então, da lei de Ohm-Pouillet, aqui está a lei de Ohm, U é igual a R vezes I, nós vamos isolar o I. Por que o I? Porque nós queremos saber qual a corrente que está atravessando, olha, essa determinada resistência aqui, ó. Tudo bem? E aí, olha, vamos usar esta fórmula aqui. I é igual a U sobre R. De onde ela veio? Ela veio dessa daqui, ó, da lei de Ohm. É uma das derivadas da lei de Ohm, tá? Ou seja, é uma das equações derivadas da lei de Ohm. E aí nós temos aqui, olha, isola o I, o R passa para o primeiro membro, dividindo. Aí você organiza e fica dessa forma, tudo bem? Aí olha só, vamos substituir os valores, substituindo, efetuando essa divisãozinha aí, olha, nós temos que a corrente vai ser igual a 1,5 ampere. Então a corrente que está atravessando esse resistor aqui, ó, esta resistência é de exatamente 1,5 ampere. Tudo bem? Perceba que a nossa disciplina é eletricidade básica
E a ferramenta que nós estamos utilizando, pessoal, é a matemática básica. Lembra? Desde o início eu falei, olha, estuda a matemática básica, que ela é fundamental para você fazer um excelente curso técnico, não só curso técnico, mas qualquer área das exatas que trabalha com a matemática. Tudo bem? Então, o segundo exemplo aqui, eu coloco um gráfico aqui, olha, uma figura, um gráfico da tensão em função da corrente. E aí, olha só, eu quero saber qual é a resistência, né, qual a resistência, né, que nós vamos ter que colocar aqui para satisfazer este problema. Então, note que nós temos aqui, olha, o U aqui, ó, né, esse Uzinho aqui é a tensão, que é dada em volts, 2 volts, e aqui ó, o I ó, está em miliampere, tá? Que vale 5 miliampere, tudo bem? Nós queremos saber qual é a resistência elétrica desse resistor, né? Que vai fazer essa curva aí, olha, essa curva vermelha aí, esse gráficozinho, tudo bem? Note da lei de Ohms, vamos isolar o R, porque agora nós queremos a resistência, né? O resistor. E aí vamos usar esta fórmula aqui, ó, R é igual a U sobre I, beleza? Substituindo o valor e dividindo, nós temos que o R vale 0,4 ohm, ok? Bem fácil também, só uma divisão básica aí, ó. Tudo bem, pessoal? E aí, essa letra A. A letra B diz assim, ó, qual a intensidade da corrente que atravessa o resistor ao ser submetido a uma diferença de potencial de 15 volts. Então, note que agora, né, eu coloquei o gráfico aqui, no primeiro momento era 2 volts, agora a diferença de potencial é 15 volts, e ele quer saber qual a intensidade da corrente para aquele resistor de 0,4 ohm. Então, aqui, ó, novamente, olha, da lei de Ohm, note que essa aqui é a lei fundamental de Ohm, aqui, olha, U é igual a R vezes I, isolamos o I, nós temos que o I vai ser igual à corrente, olha, ele quer a corrente que atravessa o resistor quando a tensão for igual a 15 volts. Substituindo, né, a fórmula que nós vamos usar é esta, então vamos substituir, e aí, ó, efetuar essa divisão. Quando você dividir, você vai chegar nesse valor de 37,5 ampere. Note que a corrente é bem alta, tá? Quando você eleva a tensão, porque o resistor é 0,4 ohm, é muito baixo, tudo bem a resistência. Então, a corrente foi bem alta, beleza? Continuando, fizemos aqueles dois exemplos, então agora eu vou falar sobre potência elétrica, qual a potência dissipada em determinado resistor, e apresentar para vocês as 3 formas de calcular a potência, tudo bem? E aí eu coloco aqui, olha, primeiramente eu coloco um esqueminha aqui, ó, um diagramazinho, onde eu tenho uma diferença de potencial, né, U, uma resistência R e uma corrente I atravessando essa resistência. E eu quero saber qual é a potência, né, desse sistema. A primeira forma de calcular a potência é essa aqui, ó, U é igual a R vezes I. Tudo bem? Então aqui, ó, U é igual a, P é igual a U vezes I. Tudo bem, pessoal? Então aqui, ó, o P, ó, é igual a U, onde o U é a tensão e o I é a corrente. Da lei de Ohm, nós vamos fazer o seguinte, olha, quem é esse U que está aqui, ó? É o R vezes I. Então eu vou substituir aqui, ó, o U por R vezes I. E aí eu vou organizar essa equação aqui embaixo. Note que eu tenho I vezes I. Quando você multiplicar I vezes I, vai dar I ao quadrado. Então eu posso calcular a potência por essa primeira fórmula aqui, ó, P é igual a U vezes I, ou por essa segunda aqui, ó, P é igual a R vezes I ao quadrado. Tudo bem? Uma outra forma de calcular a potência é isolando o I. Da lei de Ohm, note que daqui, ó, da lei de Ohm, U é igual a R vezes I, eu posso isolar o I. Então passo o R dividindo e agora eu vou substituir, ó, no lugar desse I que está dentro desse círculo aqui, eu vou substituir quem? O U sobre R. Quando eu substituir, ó, vai ficar U vezes U, vai dar U ao quadrado, dividido por R. Esta é a terceira forma de calcular a potência. Então veja, nós temos esta forma aqui é a primeira, tudo bem? P igual a U sobre I. A segunda é P é igual a R vezes I ao quadrado. E a terceira, P é igual a U ao quadrado dividido por R. Então existem 3 formas de você calcular a potência, tá? Bem básica. O que você tem que fazer? Você deve ler o enunciado, entender o enunciado, saber identificar quais variáveis você tem no enunciado da questão e lembrar das fórmulas e aplicar a fórmula correta na resolução do problema. Beleza?
Tudo bem? Então vamos lá, vamos partir para um exercício, um exemplo bem facinho, tá? Para que o estudante comece a gostar, né, da brincadeira, né, de aprender. Então vamos lá. Eu coloco aqui assim, ó, uma lâmpada dissipa a potência de 60 watts, ou seja, a potência da lâmpada é 60 watts, quando atravessada por uma corrente de 3 amperes. E aí eu coloco assim, ó, determine. Primeiro eu monto aqui o esqueminha para você entender, ó. Essa resistência aqui, ó, representa quem, pessoal? A lâmpada, né? A lâmpada, né? O consumidor de energia. Aqui o é diferente de potencial e a corrente que está passando aqui, atravessando essa resistência, é de quanto? 3 amperes. Perceba que aqui no problema nós temos a potência, olha, eu coloco aqui, ó, potência igual a 63 watts. Tudo bem? E aí, olha só, a pergunta é, qual a resistência elétrica da lâmpada? Tudo bem, estudante? Qual fórmula você vai usar? Você pode usar a terceira ou a segunda. Como eu tenho aqui, olha, o I e o P, eu vou usar a segunda. Olha aí, ó. P é igual a R vezes I ao quadrado. Tudo bem? Isola o R, passa o I para o outro lado dividindo, olha só. E aí, ó, substituindo, você vai ter, ó, a potência é igual a 63 watts e o I é 3, ó, 3 ao quadrado dá 9. Quando você dividir, você vai chegar em 7 ohms, ok? Bem facinho. A segunda questão é, qual a diferença de potencial que será aplicada na lâmpada, ou seja, qual é o U, ó? Diferença de potencial, quem é? É a tensão, pessoal, né? Então, qual é a tensão? Olha aqui, ó, o símbolo de tensão, o U, ok? Então, note, da lei de Ohm, nós vamos aplicar isso aqui, ó, U é igual a R vezes I. Substituindo, o R é 3, olha, acabando de calcular, ou melhor, o R é 7, acabando de calcular, 7 ohms, e o I, ó, vale quanto? 3. 3 vezes 7, 21 volts. Esta é a tensão, ou seja, esta é a diferença de potencial que existe entre as extremidades A e B desse condutor aqui, tudo bem? Desse sistema. Uma outra forma de você calcular o U é pela fórmula da potência, ou seja, potência é igual a U vezes I. Olha que legal. Quanto é que vale o U, pessoal? Isola o U, ó. Tudo bem? Quanto é que vale a potência? 63. Quanto é que vale o I? 3, olha. Divide aí, ó. 63 dividido por 3 vai dar quanto? 21. Então, o U, olha, é 21 volts. Beleza, pessoal? Note que você tem que identificar quais os dados que o problema te dá, quais variáveis você tem, tá certo? E aí montar a equação e saber utilizar as fórmulas. Só isso, tem que lembrar disso, tá? Por isso que tem que praticar, exercitar bastante. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Note que nesse problema eu usei duas fórmulas da potência. Eu usei a segunda e usei a primeira aqui, ó, P é igual a U vezes I, tá? Beleza? Uma eu utilizei para calcular a resistência e a outra eu utilizei para calcular a tensão. Tudo bem? Se liga aí na informação, tá, pessoal? Importante saber todas as três fórmulas, as formas de calcular a potência. Vamos lá então. No segundo exemplo de potência tem aqui, olha, eu coloco assim, ó, uma lâmpada incandescente é ligada sob uma tensão de 110 volts, dissipando uma potência de 100 watts. Olha que legal, tensão e potência. Qual fórmula eu vou usar? Depende do que eu estou pedindo. Se eu estiver pedindo a resistência, eu vou usar a terceira. Se eu estiver pedindo a corrente, eu vou usar a primeira. Então vamos lá. Monto o esqueminha para vocês, olha. Novamente a tensão 220 volts e a potência 110 watts. E aí, olha, estou usando qual a fórmula? A terceira fórmula da potência. Por quê? Porque eu quero saber qual é a resistência que tem aqui, ó. Então, note que a terceira fórmula diz que a potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. E aí, ó, isolando a resistência, ó, resistência passa para esse lado aqui, ó, multiplicando, e o P desce dividindo. Tudo bem? Esta é a fórmula que nós vamos utilizar. Substituindo os valores, olha só. 110 ao quadrado dá 12.100 dividido por 100. Então a resistência vai ser igual a 121 ohms. Ok, pessoal? Beleza? Note como é fácil. Perceba que essa disciplina não é tão complicada, mas você precisa o quê? Dominar a ferramenta. Que ferramenta, teacher? A matemática básica. Beleza? Então vamos lá. Isso aí é moleza para vocês. Vamos lá então. Um outro exemplo bem fácil é esse aqui, olha.
tá? Para que a videoaula não se prolongue muito, tá? Não fique muito cansativo. Então, olha só, eu coloco assim, ó, uma lâmpada incandescente de 100 watts, construída para trabalhar sob uma tensão de 240 volts. Note, eu estou, né, imaginando uma tensão de 240 volts. E aí, ó, é ligada numa fonte de 110. Supondo que a resistência elétrica da lâmpada permaneça constante, qual a potência dissipada pela lâmpada nessas condições? Então, note, existem dois momentos. Primeiro, eu tenho que resolver, para calcular, para mim identificar qual é a resistência dessa lâmpada que consome 110 watts quando ligada a 240 volts. Vou encontrar a resistência. No segundo momento, eu vou colocar essa resistência aqui, ó, nessa tensão de 110 volts, a resistência que eu encontrei lá no primeiro momento. No segundo momento, eu vou calcular ela. Vou utilizar a resistência com essa tensão de 110 volts para mim saber qual é a potência dessa lâmpada que ela vai consumir quando ela for ligada em 110 volts. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos montar o esqueminha aqui, ó. Note que a tensão que eu estou usando é de 240 volts e a potência da lâmpada, né? Ou melhor, a potência aqui, ó, né? Puxa vida, a potência é 100 watts, tá? Eu coloquei 110. 100 watts, tá, pessoal? Corrige aí, 100 watts. E aí, olha só, substituindo, eu quero encontrar a resistência, estou usando a terceira fórmula aqui, ó, da potência, que é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência, tudo bem? Isolando a resistência, fica a tensão ao quadrado dividido pela potência. Então é esta fórmula que eu vou usar, beleza? Substituindo, olha aí, ó, opa, aqui eu coloquei correto, tá? A potência é 100 watts, tá aqui, ó. Então fica a tensão 240 elevado ao quadrado dividido por 100. Olha aí, ó. Dividindo por 100, nós vamos chegar numa resistência de 576 ohms. Ok, pessoal? Bem facinho. Guarda essa informação aqui dessa resistência que nós vamos precisar para o segundo momento. Nós vamos pegar essa resistência e vamos aplicar nessa tensão de 110 volts. Olha só que legal. Já no segundo momento, olha aí. Então, montei o esqueminha. Agora, a tensão que está sendo aplicada aqui, ó, você vai ligar essa lâmpada de resistência de 576 volts, ohm, né? Aqui, ó, nessa diferença de potencial de 110, tá aqui, ó, liguei. Qual a potência consumida dessa lâmpada nessas condições? E aí, ó, qual a potência elétrica, né? Qual vai ser o consumo dessa lâmpada aí, ó? E aí, olha só, potência é igual a U ao quadrado sobre R. Essa fórmula que você vai utilizar. Lembrando que U é a tensão, 110 ao quadrado vai dar 12.100, dividido por 576, isso aí vai nos dar exatamente 21 watts, é a potência dessa lâmpada, é o consumo dessa lâmpada, né? Quando ligado aqui, olha só, tá? Lembrando, para ser consumo eu preciso de tempo, tá? Então, vamos falar só em potência, tá? Então aqui, ó, a potência da lâmpada vai ser igual a 21 watts. Tudo bem, pessoal? E aí, vamos finalizar a videoaula por aqui, olha. Mas na apostila de vocês tem bastante exercícios. Eu peço que vocês tentem fazer os exercícios da apostila, pessoal. Vai lá, tenta fazer. Eu fiz aqui, ó, um mix, né, de vários exercícios de lead ohm, de potência, de resistência, de tensão, tá? Para que o estudante possa ter um exemplo de cada e tentar resolver os exercícios propostos lá na nossa apostila, assim, tá? Na apostila de acompanhamento do curso. Tudo bem, pessoal? Então, vou finalizar a nossa videoaula por aqui. Tenham bons estudos aí, olha, e exercitem, pratiquem bastante, tá ok, pessoal? Até a nossa próxima videoaula, beleza?